maravilhoso Pai. Diante da Tua presença, Senhor, nós cantamos: quando forte e quando fraco, ao nosso lado Tu estás. Senhor, que possamos compreender que a Tua mão protetora e maravilhosa anda conosco todos os dias. E que nossos todos os dias possa ser um louvor à Tua graça e ao Teu poder. Muito obrigado por hoje, Senhor, que eu possa me calar e o Espírito Santo falar agora, Senhor. E que possamos degustar do maná espiritual. Senhor, abençoa aqui cada família representada. Saímos de nossas casas e queremos, pela Tua graça e o Teu poder, ouvir a Sua voz. Fale conosco. É que eu suplico hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se, igreja. Vamos lá, aquele treinamento que nós sempre fazemos. Maranata. Amém. Vamos hoje conversar sobre um homem que, pela Bíblia, foi reconhecido como profeta da paz. Vamos ver um retrato deste profeta. Vamos ver o que Deus ensina através dessa história tão simples e curta sobre esse profeta. Vemos o que Deus pode realizar e qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. O tema de hoje, igreja, o tema de hoje é os óculos de Deus. Será que nós estamos olhando diante de nossos próprios olhos? Ou como a Bíblia diz, os olhos da fé? E como os olhar, e como observar, e como colocar esses óculos, vamos discutir, vamos aprender pela honra e glória de Deus. Esse profeta, conhecido como profeta da paz, teve nada mais, nada menos que o seu mestre, uma pessoa que hoje já está ao lado de Deus. Ele, esse mestre, ele já foi pego e foi trasladado ao céu. O mestre dele, chamado Elias, então nós sabemos que o nome desse discípulo é Eliseu. Vamos ver hoje a história de Eliseu e como nós podemos colocar os óculos de Deus e que possamos ser abençoados para abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Vamos abrir em 2 Reis. Segunda Reis. Gostaria de alguém dar denotação nesse, do versículo, capítulo 6, do versículo 1 até o 7. Obrigado, bem. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitamos, respondeu ele. Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Muito obrigado, meu Deus te abençoe. Vemos agora um milagre. E esse milagre tem partes importantíssimas para a nossa vida hoje e como nós entendemos e compreendemos e colocarmos os óculos de Deus. Vamos atentar e meditar, começando pelo primeiro verso, versículo 1. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eles tiveram uma visão, um foco, e viram que onde eles estavam era o quê? Muito... Nossa, só a Lu viu isso. Era muito pequeno, estreito e pequeno. Muitas vezes na nossa vida nós vemos que onde nós estamos não tem futuro. Muitas vezes na nossa vida nós vemos que precisamos ter algo maior, uma faculdade,
um emprego melhor, um local melhor para morar. E vemos que o lugar onde nós estamos é muito estreito, pequeno ou que não há futuro. E os profetas viram isso. Mas qual foi o próximo passo? Eles viram que eles deveriam fazer uma faculdade, um curso, ou procurar um lugar melhor, mas eles tiveram o próximo passo. Olha o que diz no versículo 2. Versículo 2 diz assim: Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. A coisa importantíssima eles fizeram aqui agora. Eles não só ficaram no pensamento: eu devo sair da minha casa. Não, eu devo fazer um curso. Não, eu devo comprar um automóvel. Não, eu devo dar mais atenção para os meus filhos. Não, eu devo meditar mais nisso. Não, ele pegou e fizeram. Mas antes de fizerem, eles fizeram uma coisa importantíssima. Teve um meeting. Eles primeiro consultaram, ali é Eliseu. Eliseu simboliza o nosso Deus. Antes de nós fazermos qualquer coisa de nossa vida, Lindalva, Lu, Sil, peçamos sempre a Deus. Porque aos homens pode ser bom, mas no final pode levar à morte. Então eles fizeram esse contexto. Pediu a Deus orientação e ide, faz. Olha que interessante. Nós, quando Deus ele fala assim conosco, ide, vai. Deus nos abandona? Deus ele fala, faça o que você quer? Vai que eu não estarei contigo? Pelo contrário, olha o que Eliseu, ele continua no versículo 3, igreja. Versículo 3 diz assim: Disse um servo, serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou, e eu irei. Muitas vezes nós fazemos planos para comprar coisas, ter coisas, estudo, objetivos, metas. E não pedimos primeiramente a instrução de Deus. E depois, podemos até pedir a instrução de Deus, caso seja. Mas depois a gente acaba esquecendo que aquele verso especial, Mateus 28:20, que diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito lindo falar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, mas entender isso na íntegra, que o Senhor, mesmo nas tempestades, está do nosso lado, amém? Vemos isso no verso 3. Ele fala para você fazer a obra, estarei contigo, mas nunca irei te abandonar, filho. Amém? Antes de a gente continuar essas meditações deste verso, eu gostaria de ler para vocês uma história tão simples, porém profunda. É uma historinha de algumas linhas que diz assim, falar sobre sermões sistêmicas fáceis e ilustrações de sermões. Diz assim: uma mãe viu seu filho a brincar numa rua muito movimentada e o chamou: Venha, Joãozinho. Respondeu: Mas eu não quero. E a mãe respondeu: Mas é perigoso ficar aí. Por que não quer vir? Olha o que o garoto respondeu: Ora, mãe, eu não quero querer. Mãe, eu não quero querer. Qual é o propósito da nossa vida hoje? Como vemos Joãozinho, ele não queria nem ao menos querer. Será que nós queremos ser, como a própria Bíblia diz, sermos cabeça e não cauda? Será que queremos realmente ser luz nesse mundo de trevas, ser sal para esse mundo sem gosto? Qual é a força, qual é a potência do nosso querer? Será que o querer fica naquelas vezes, geralmente acontece isso no começo do ano, você faz aqueles caderninhos de metas, vou fazer isso, aquilo, passa 2 meses, a pessoa já esqueceu tudo aquelas metas, já a maioria nem lembra mais, na verdade até esqueceu de falar aquele caderno. Qual é a intensidade? Qual é a força do nosso querer? Será que o nosso querer realmente está forte? Porque Deus não vai além
do que nós devíamos fazer. Ele não faz algo que é nossa responsabilidade fazer. E vamos ver isso nessa história. Que como Deus, Ele é fantástico nos detalhes. E como nós vimos o tema, como colocar os óculos de Deus. Eu gostaria de, no 2 Reis, capítulo 6 mesmo, meditássemos agora nesses versos especiais. Versículos 6 e 7. Alguém dá a denominação, por favor, possa ler? 6 e 7, de 6 e 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Esses detalhes fazem toda a diferença. Olha o que diz o versículo 6, como a irmã disse. Versículo 6 diz assim, ó. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Muitas vezes, irmãos, irmãs, Deus ele pergunta: onde caímos? Onde paramos? Começamos tão bem no nosso planejamento, começamos tão bem com aquela vontade de melhorar de vida, começamos tão bem naquela questão do ano bíblico, começamos tão bem nas nossas santificações, começamos tão bem na parte de evangelismo, e Deus ele pergunta para vocês e para mim hoje: onde caiu? Isso é importantíssimo. Se a gente saber de onde caiu, dali nós vamos focar nossas energias, porque dali em diante nós possamos nos levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Amém. Deus ele pergunta para nós: onde caímos? Onde paramos? Onde desanimamos? E continua. Diz assim: mostrou-lhes ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Vejamos, e então Eliseu cortou o pau. Se ele não mostrasse onde tinha caído, Eliseu não poderia ter feito aquele milagre. A partir do momento que ele viu onde caiu, que ele estava observado, e o querer dele de ter aquela parte do machado de volta, teve um milagre. Olha que interessantíssimo agora, parte do versículo 7. E disse: levanta-o, estende ele a mão e o tomou. Muitas vezes a gente pensa assim: somos falhos. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu quero tanto, tanto, tanto sair da onde eu estou morando. Não, vamos além. Senhor, por favor, eu quero tanto uma promoção no meu serviço. Por favor, tenha misericórdia. Vamos além. Senhor, Senhor, eu quero isso para mim. Nós queremos um milagre divino. Mas muitas vezes nós nos esforçamos para ter esses milagres divinos. Igreja, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O milagre seria muito diferente do que se Eliseu lhe tacou uma madeira e flutuou o machado. O que custava se o machado estava flutuando de cair no colo da pessoa? Não mudaria nada. Já estava flutuando, já era um milagre. Mas Eliseu, Deus, ele fez questão que o machado flutuasse e que a pessoa tivesse de estender a mão para pegar o machado. Existe uma frase linda que queria que nós compreendêssemos. O milagre ocorre quando o esforço humano junta-se com o poder divino. Muitas vezes não somos abençoados, porque muitas vezes nós não lutamos, nós não fazemos essa questão de estender a mão para que nós possamos ter bênçãos. Porque Deus lhe prometeu para nós uma coisa maravilhosa. Para que sejamos cabeça e não cauda. Ele prometeu que nós seremos luz, não trevas.
Ele prometeu, como diz Deuteronômio capítulo 4, quando vocês passarem, as outras povos dirão: nossa, que nação inteligente, que nação sábia. Porque muitas vezes isso não acontece na nossa vida. Porque muitas vezes nós não fazemos isso. Não colocamos os óculos de Deus. E vemos como Ele vê. Primeiro ponto, ver aonde caiu. E dali em diante, lutar para que recebamos as bênçãos para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ver os versos finais até sobre o que Jesus, o nosso mestre, diz sobre isso. Abrimos agora em Mateus, por favor. Mateus capítulo 7. Vamos aprender mais sobre petição, sobre oração, sobre estender a mão diante do Senhor. Mateus capítulo 7. Vamos ver agora essa questão de esforço humano com o poder divino, com a oração. Eu gostaria que alguém da denominação lesse do versículo 7, Mateus 7, versículo 7, do versículo até o 12. Alguém da denominação? Versículo 7 até o 12, de Mateus 7. Obrigado. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta está aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dará uma cobra quando este lhe pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais ao Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros os que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Amém? Verso muito pontual. Eu amei essa versão da Luciedna. Eu gostaria que você pontuasse novamente o versículo 8. O que diz o verso 8? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Amém. Vamos compreender que Cristo, Ele nos incita a orar. Mas a oração não é uma coisa mórbida. Oração não é uma coisa estagnada. Oração é uma coisa ativa. Uma coisa viva. Que faz uma reforma nas nossas vidas também. Olha o versículo 7. Pedi, dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-vos-á. Se a gente não pede, a gente não tem. Segundo contexto, se a gente não busca, nós não achamos. Muitas vezes nós entramos nesse contexto, nós pedimos, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor eu quero isso. Mas devemos sim pedir. Mas ele continua, buscar. Quanto de nós, eu, igreja, buscamos? E depois, bater. É muito diferente esse quesito de buscar e bater. O buscar, ele vem na nossa ideia, nossa questão. Mas o bater é na destreza, é no esforço. Muitas vezes a gente faz aqueles planos, como nós conversamos, e desistimos fácil. Não temos uma palavrinha mágica chamada perseverança. Facilmente nós somos desanimados. Mas aquele texto lindo de Davi, que ele nos dá ânimo a todos nós, que diz assim: Senhor, é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor, Ele almeja nos dar as bênçãos mais poderosas. Ele almeja abrir as mãos, abençoar cada aqui família representada. Ele almeja, Ele vir abrir as portas do céu e nos deixar com conforto sem Pai. Mas muitas vezes nós não colocamos os óculos de Deus. Nós não vemos qual é o procedimento para que possamos ser luz. Você acha
Será que nós achamos que Deus ele quer que nós ficamos no desconforto? Será que Deus não quer que nós tenhamos uma boa família, estável, confortável, com automóvel? Lógico que Ele quer. Não estou falando aqui o evangelho da prosperidade. Estou falando um evangelho que Deus é um Deus livre e se preocupa com os seus filhos. Ele quer o melhor dos seus filhos, amém? Esse Deus, Ele é tão bom, igreja. Olha o que os versos seguintes dizem. Versículo 9 em diante. Diz assim: o qual dentre vós é homem, que se porventura o filho pedir o pão, dará pedra? Verso 10. Ou se pedir peixe, dará uma cobra? Verso 11. Ora, servos, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a seus vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que pedirem. Amém? Deus ele almeja nos abençoar. Ele diz, Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, que Ele almeja dar o Espírito Santo, as bênçãos espirituais para nós. Ele almeja, mas muitas vezes a gente não pede. Mas nós nos limitamos a pedir. Que possamos colocar isso em nossa mente. Que como Eliseu fez o milagre, Deus vai fazer o milagre na nossa vida. Amém? Amém. Deus ele começou o milagre na nossa vida a partir do momento que saímos do ventre de nossas mães. A partir daquele momento nós somos uma bênção do Senhor. Mas a partir dali acabamos desanimando. E Deus ele pergunta: aonde você caiu? Aonde você parou? E a partir desse momento que nós vemos onde nós paramos, Deus ele fala, ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele faz aquele milagre. E nós temos que fazer aquela sequência: pede, eu vou te dar. Mas você também tem que buscar, que eu vou te dar. E não só pedir e buscar. Bater, destreza, determinação, para que sejamos abençoados. E o versículo final, para que nós possamos ir para nossos lares e ter com nossos familiares, é o versículo 12. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que façam os homens, façam vocês primeiro. Se nós queremos ser pessoas de glórias para o Senhor, se queremos ser pessoas abençoadas, nós temos que entender este contexto dos óculos de Deus. Nós só recebemos bênçãos, igreja, para que possamos abençoar. Só recebemos bênçãos para que possamos abençoar. Se a gente não colocar este óculos, esta ideia sobre a nossa mente, não adianta em nada. Porque se não fosse fiel no pouco, como no muito te colocarei? O plano de Deus é que sejamos uma testemunha. Olhe para a vida da Lindalva, do Vanderlei, e ver como eles foram abençoados, e com essas bênçãos, dar bênçãos para os seus amigos, eles veem que o Deus de Israel habita na vida deles, e como de cada um aqui. Mas se a gente não compreender que nós somos abençoados para abençoar, como aquele verso, sendo um pouco fiel, como no muito te colocarei, se a gente na nossa atmosfera não conseguimos fazer uma caridade, não vamos nos enganar que no muito iremos fazer. Para finalizar, assim, verso 12, assim faz o vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Como nós vimos,
os óculos de Deus. Deus, Ele almeja nos abençoar. Deus, Ele almeja que possamos ser a imagem e semelhança dele aqui na terra. Mas que possamos nós nos esforçar, como nós vimos aquele lindo relato do milagre, esforçar-se, esticar-se para termos as bênçãos. Que possamos sair e ir para nossos lares e compreender que o milagre e a bênção acontece quando juntamos o esforço humano com o poder divino. Que possamos louvar a Deus em espírito e em verdade e sermos testemunha real dele aqui na terra. E para que todas as nações vejam que nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém? Amém. Que possamos agora glorificar e honrar nosso Deus através dos hinos, para a honra e o poder de nosso Senhor. Ao som que possamos ficar de pé, o hino é 150, que é não desistir. Que possamos não desistir na nossa luta. Nós temos um foco que é a celestial, mas que antes possamos louvar a Deus. Que antes possamos levar as pessoas junto conosco. Que possamos nunca desistir para a honra e glória do Senhor. Dias a vencer, ninguém triste te sente, sem esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças alma pra ser. Não desistir, Cristo, meu rogo. Breve a hora de raiar. Não desistir, Cristo, meu rogo. Não desistir, Ele virá. Esse mundo, eu sei, já não vai muito longe, o mal vai em breve findar. E a fé em Deus, se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo, me rogo. Breve a hora de raiar. Não desistir, Cristo, me rogo. Não desistir, Ele virá. Curva nossas frontes e vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar em nosso coração esse fogo, essa chama de nunca desistir, a perseverança e compreendemos onde caímos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Senhor, que o Senhor possa nos batizar, nos levantar todos os dias com o batismo do Espírito Santo. E que possamos ser pessoas verdadeiramente abençoadas. Que onde nós passarmos, possamos ter a luz do Santo Evangelho.
Que possamos ser, como Mateus 5, luz deste mundo em trevas. Senhor, aqui cada filho teu saiu de seus lares, saiu de seus aposentos, saiu de seus compromissos e marcaram um compromisso contigo aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa ver este ato e abrir as janelas do céu. E que as pessoas possam ser abençoadas em forma física, mental e espiritualmente, Pai. Que possamos ser testemunhas suas e que possamos louvar o teu nome e ir para Canaã celestial. Amém. Muito obrigado por essa noite. Que possamos, Senhor, de mãos dadas, adorar o Senhor em espírito e verdade. Suplicamos, reforme nosso caráter, tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.